Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade de dantes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus fores comigo, e guardares nessa viagem que faço, me dê pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Alguém tem esperança de um futuro de Deus para a sua vida aqui? Essa expectativa é que nos move, irmãos. Essa expectativa é o que nos move. E a pessoa que é um fugitivo, que é uma fugitiva, ela não está preocupada com o futuro amanhã, ela não está preocupada com um sonho de amanhã, ela simplesmente não quer ser apanhada por uma situação que vem a perseguindo. Alguém entende isso? A pessoa que está vivendo uma vida de fugindo de alguma situação, de fugitivo, de alguma situação, ela não está preocupada em idealizando um futuro, projetando, planejando um futuro. Ela simplesmente não quer ser apanhada por talvez o fantasma que às vezes vem perseguindo a pessoa. Então, eu creio que essa é uma das piores vidas que tem, porque a gente não tem projeção nenhuma de futuro. A gente simplesmente quer não sofrer uma causa que vem nos perseguindo, simplesmente queremos tentar deixar para trás algumas coisas que está, nos perseguindo, e que algumas delas nós mesmos às vezes causamos, e por às vezes não saber como as resolver, nós tentamos então simplesmente fugir, e não estamos preocupados onde vamos chegar, não estamos preocupados onde vamos pernoitar, não estamos preocupados com quem vamos estar, nós simplesmente queremos fugir. E Jacó está exatamente dessa maneira, ele está fugindo, ele não está preocupado com o amanhã dele, ele simplesmente quer garantir o hoje. Simplesmente quer estar vivo hoje, simplesmente quer ter uma roupa para vestir hoje, simplesmente quer ter o que comer hoje, simplesmente quer que o seu irmão não apanhe ele hoje para não tirar a sua vida. Então, quem está fugindo, ele simplesmente quer sobreviver, não tem perspectiva de futuro. E às vezes você pode estar fugindo sem saber. Olhe para a sua vida e veja se você tem sonhos, se você tem metas, se você tem ideais para amanhã, ou se você está apenas fugindo do seu passado. Ou se você está apenas fugindo de algo que ficou para trás. Porque quando nós temos uma perspectiva de futuro, quando nós temos sonhos no nosso coração, você precisa entender que é aí aonde reside o sentido da vida. Enquanto nós temos vida, nós precisamos sonhar. Uma das profecias de Joel a respeito do futuro dizia: eis que os vossos velhos sonharão sonhos. Amém, meus irmãos?
Por quê? Porque o sonho não depende de idade. Até mesmo na sua velhice, quando você estiver curtindo seus netos, seus bisnetos, você ainda vai ter sonhos no seu coração, projetos no seu coração, talvez coisas que você vai simplesmente começar, que os seus filhos, os seus netos vão terminar e vão viver aquilo. Mas o sonho de Deus nunca pode morrer no nosso coração. Alguém pode dizer amém? Então, eu gostaria de compartilhar com você essa palavra, porque há algumas coisas muito importantes aqui. A Bíblia diz que Jacó partiu de Berseba para Harã, isso está no versículo 10. Então, esse percurso aqui, eu fui dar uma olhada no Google, qual que é esse percurso, porque eu pensei, cara, eu nunca entendi, hoje eu estava vendo estava dando uma preparada nesse esboço dessa mensagem, eu nunca tinha parado para pensar se esse percurso era algo grande, levava um dia, 2 dias, e eu entendi quando eu vi lá a distância que mostra, lá em linha reta, esse percurso é aproximadamente um pouco mais de 700 quilômetros. Se for por uma estrada que faz curvas, vai dar cerca de 1.000 quilômetros. Jacó está caminhando cerca de 1.000 quilômetros para fugir da espada do seu irmão. Você sabe que ele está fugindo porque ele enganou o seu irmão, enganou o seu pai, e agora o seu irmão está querendo matar ele, então ele está fugindo. Então esse acontecimento aqui na vida de Jacó, nós não sabemos se foi no primeiro dia que ele estava fugindo, se foi no segundo dia. Nós sabemos apenas que Jacó estava fugindo já há alguns dias, para ele poder chegar lá na casa do seu tio, para onde ele estava indo. Então, dentro desse percurso, Jacó, então, para em esse determinado lugar e ele vai ter essa experiência com Deus. Esse sonho que Deus trouxe ao coração dele. Que não era apenas um sonho, mas que era algo que Deus estava falando, literalmente, profeticamente com Jacó. Queridos, eu quero compartilhar algumas coisas. Primeiro, eu quero falar sobre as pedras da nossa vida. Esse texto vai dizer que Jacó chega num lugar que ele não tem nada para usar como travesseiro, e ele vai encontrar uma pedra, então ele vai deitar-se e usar essa pedra como travesseiro. Você entenda que nem todos os momentos da nossa vida nós vamos viver uma vida confortável. Jacó, ele usou essa pedra aqui que ele tinha nesse momento como travesseiro. A Bíblia diz que Josué, ele manda com que os sacerdotes tirassem 12 pedras de dentro do rio para usar como testemunha do que Deus havia feito por eles. A Bíblia diz que Davi usou uma pedra que ele tinha na mão para derrotar o seu oponente, gigante que havia afrontado, vinha afrontando o povo de Deus, o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus usou a pedra que estava ali tampando o sepulcro de Lázaro, melhor, Jesus usou aquela pedra para mostrar e para provar a fé dos judeus, dizendo, quando ele disse para eles, arranque a pedra, tire a pedra, ele estava usando aquela pedra para provar a fé dos judeus. Deus usou aquela pedra que tampava o sepulcro de Jesus para também demonstrar como testemunha aos guardas que ali estavam da ressurreição de Jesus, porque os guardas estavam ali justamente para proteger o sepulcro, mas a Bíblia diz que a pedra rolou como testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então a questão é, meu irmão, o que nós fazemos com as pedras que nós vamos encontrar no nosso caminho, porque vai ter pedra. Nem sempre nós vamos andar num asfalto liso. Nem sempre a nossa vida vai ser aquela banguelona, sabe, lisinha, que você vai simplesmente... Às vezes vai ter pedras na nossa vida, às vezes não vai ser cômoda a nossa dormida, como foi com Jacó aqui. Às vezes nós vamos passar por momentos em que iremos passar por certos desconfortos. Então a questão é o que nós fazemos com as pedras da nossa vida. O que nós fazemos com as pedras da nossa vida. Pedro disse que a pedra que os construtores rejeitaram foi a pedra que Deus usou como coluna para a edificação da nossa fé hoje. Jesus era a pedra que para muitos foi tropeço, mas para nós serviu de edificação da nossa vida, da nossa fé. Então, Jacó usou aquela pedra como travesseiro, de uma forma talvez desconfortável, dura. Ele dormiu aquela noite.
E é essa a primeira lição que eu trago ao nosso coração aqui nessa noite. Nem sempre a vida vai ser confortável. Vai ter dias que nós vamos ter que dormir em cima de pedras. Vai ter dias que nós vamos ter que, mesmo no desconforto, saber entender que, como disse aqui o irmão Ronaldo, Deus nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. Ele nunca vai nos deixar sozinhos, nós sempre estamos acompanhados pelo Senhor. Portanto, mesmo que em meio às aflições, a segunda lição que eu compartilho com você aqui nessa noite, mesmo em meio às aflições, é possível nós permanecermos sonhando. Amém, meu irmão? Eu quero declarar que Deus enche o seu coração de sonho nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus possa colocar sonhos dele no seu coração nessa noite. Sabe, não é apenas os seus sonhos, mas os sonhos dele no seu coração. Que Deus possa nos fazer sonhar. A Bíblia diz que ele então coloca essa pedra, dorme e sonha. Jacó poderia talvez não ter nem dormido nessa noite. Jacó talvez poderia, talvez preocupado, com medo, ansioso, desconfortável, podia não ter nem dormido essa noite, irmão João Ricardo. Mas a Bíblia diz que ele não só dormiu, usando aquela pedra como travesseiro, como sonhou. Ele não só sonhou, como sonhou um sonho de Deus. Não só o sonho era de Deus, como o sonho era profético e falava sobre o futuro dele e da sua geração, da sua nação, do seu povo. Portanto, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus, mesmo em meio às suas aflições, Ele te faça sonhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo em meio às suas aflições, Deus possa fazer você sonhar. Aliás, eu gostaria de orar aqui. Se tiver alguém aqui que talvez tenha tido dificuldade de dormir, por preocupações, coisas que têm perseguido você do seu passado, têm tirado o seu sono hoje, ansiedades, lutas, eu quero fazer uma oração por você, porque você vai dormir o sono de Deus, o sono do justo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está aqui, que tem tido dificuldade de dormir, por causa de preocupações, por causa de ansiedade, por causa de fantasmas do seu passado, por causa de coisas que vêm perseguindo essa pessoa. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, essa pessoa vai dormir o sono do justo. Essa pessoa não só vai dormir, mas vai sonhar os sonhos de Deus, sonhos proféticos. Em nome de Jesus, ansiedade nenhuma vai ser capaz de tirar o seu sono. Ansiedade nem preocupação vai ser capaz de tirar o seu sono, porque o Senhor é quem vai trazer sobre você o descanso dele em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o sonho de Jacó, ele mostrava Deus em cima na escada. Ele mostrava uma escada que a Bíblia diz que estava posto na terra. A escada estava posta na terra, mas tocava o céu. A Bíblia diz que também, nesse mesmo sonho, ele viu que nessa escada os anjos desciam e subiam por essa escada. Nesse mesmo sonho, a Bíblia diz que também ele conseguia ver Deus no topo dessa escada. Primeira coisa, a Bíblia diz que a escada estava posta onde? Onde que a escada estava, irmãos? Eu acabei de falar, gente. A escada estava posta na terra. E a escada dava onde? No céu. A escada estava fazendo uma ligação do céu e da terra. Eu quero que você entenda que isso aqui é uma alegoria. Deus não vai colocar uma escada para tu subir para o céu. Deus estava mostrando a Jacó que, na verdade, os anjos não precisam de escada para subir e para descer.
Mas Deus estava mostrando por meio dessa alegoria aqui, esse instrumento de ligação, porque a escada, ela não só liga, mas ela faz você subir de nível. Não, acho que você não entendeu. A escada não só ela dá acesso a um outro ambiente, como ela te permite subir um patamar acima daquele que você está. E a escada também permite também com que os anjos desciam, ou seja, nessa noite eu quero declarar, e você guarde isso, e você receba isso na sua vida, que não somente nós podemos subir de nível aqui, ouvindo essa palavra, no meio da adoração, no meio desse momento de louvor, onde Deus está nos falando ao nosso coração por meio dessa palavra, não somente podemos subir, como também os céus podem descer a esse lugar, como também os céus podem estar conosco aqui nesse lugar. Porque é esse o propósito de Deus, irmãos. É que nós possamos alcançar o céu com a nossa adoração e que o céu possa descer a esse lugar por meio da nossa adoração. Por meio do nosso louvor, por meio das nossas vidas, é que Deus ele vai fazer isso. Que Deus vai fazer essa... Porque na verdade nós precisamos compreender que o culto ele é uma via de mão dupla. Tem adoração subindo, tem pessoas alcançando novos patamares, novos níveis da sua vida espiritual, e também os céus estão descendo sobre a nossa vida nesse lugar. Você pode glorificar Deus por essa palavra? Portanto, a escada fala desse instrumento que ligava, então, de ligação, né, que fazia com que eles poderiam ter essa possibilidade de subir, de mudar o nível da sua fé. E eu quero declarar em nome de Jesus que você esteja subindo um nível nessa noite. Queridos, em nome de Jesus, entenda, toda vez que você vem ao culto, que você participa de um momento na presença de Deus, é um momento onde você tem a possibilidade de subir o nível da sua fé, de aumentar a sua fé, de aumentar a sua maneira de cultuar a Deus. Portanto, quanto mais vezes você está no lugar onde a manifestação de Deus está operando, mais você vai subir o nível da sua fé. Quanto mais você está no lugar onde Deus está operando, mais você tem a possibilidade de subir o nível da sua fé. Então, a Bíblia diz também que os anjos, eles subiam e desciam por meio dessas escadas. A palavra de Deus diz que os anjos, eles são mensageiros de Deus. Quando os anjos estão vindo, eles estão trazendo respostas. Quando os anjos estão subindo, eles estão levando pedidos. Alguém entende essa palavra nessa noite? Você crê que nessa noite é uma noite que anjos de Deus vão subir daqui desse lugar, mas também anjos de Deus vão descer sobre a nossa vida. Os anjos do Senhor também vão descer sobre nós, queridos. Essa é a dinâmica do culto, essa é a dinâmica da adoração, essa é a dinâmica de quando a igreja de Deus se reúne. Essa é a porta do céu. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Portanto, os anjos, eles estavam subindo, descendo, e eu creio que essa é uma noite que você pode colocar toda a sua expectativa de que há anjos aqui que levarão as suas orações ao Pai. E anjos que descerão com resposta de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Daniel orou a Deus por 21 dias, e Deus enviou o anjo com a resposta para Daniel, mas havia uma resistência e o anjo não conseguia chegar, e Daniel disse, enquanto o anjo não chegar, eu não paro de orar. Então no 21º dia, o anjo passou e trouxe a resposta para ele. Quer dizer que os anjos, eles são esses mensageiros enviados com resposta de Deus para a nossa vida. Eu quero crer que hoje é uma noite que o Senhor está enviando anjos para trazer resposta de Deus para nossas vidas aqui em nome de Jesus. Orações que temos feito aqui nesse lugar, Deus está enviando anjo descendo do céu para trazer resposta para mim e para você. E a Bíblia diz que o Senhor estava no topo dessa escada. É o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O problema é que nós olhamos muito para o homem, criamos muita expectativa nas pessoas, e esquecemos de olhar para cima, para lá, é onde vem o nosso socorro, as nossas respostas, a tudo aquilo que precisamos, irmãos, vem de lá. Eleve os seus olhos para o Senhor. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, Deus, Ele falou com Jacó aqui, garantindo o futuro de Jacó.
Deus falou com Jacó, garantindo o futuro de Jacó. Essa palavra é uma palavra tão especial, meu irmão. E eu creio que se hoje tem poucas pessoas aqui na igreja, considere-se privilegiado por receber essa palavra. E Deus, ele fala com Jacó algo. Ele diz assim, olha, quando o Ronaldo estava aqui ministrando, ele usou essa palavra, e eu senti assim de Deus como uma confirmação, uma ligação daquilo que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. Olha só, eis que estou contigo. E ele disse, e te guardarei por onde quer que fores. Irmãos, ele termina esse texto com a palavra que é algo que me enche a alma quando eu escuto isso aqui. Ele disse, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Jacó, irmãos, esse é o momento, não é aquele momento que Jacó está ali de boa, com a família, fazendo churrasco. Jacó estava literalmente num dos piores momentos da sua vida. Jacó estava angustiado, Jacó estava, sabe, aquela sensação de que tinha feito uma besteira muito grande, aquela sensação de que tinha, sabe, deixado para trás tanto problema, aquela sensação que às vezes nós sentimos, nos arrependemos por coisas que fazemos, e às vezes Jacó estava tão frustrado, estava tão angustiado, e foi exatamente nesse momento que Deus vem, dá esse sonho a Jacó, e ele vai terminar essa palavra dizendo, olha, eis que eu estou contigo, e eu não vou te deixar, enquanto eu não cumprir as minhas palavras, que eu tenho falado a você, eu não te deixarei, enquanto não haja feito tudo aquilo que tenho dito a você. Deus fala a Jacó, algo muito importante que todos nós precisamos, de vez em quando, ouvir da parte de Deus. Eis que estou contigo. Eis que estou contigo. Aquele era um momento que Jacó estava, talvez, pensando que estava sozinho. Você imagina que o trajeto de Berseba para Harã era um trajeto por meio de um deserto, era praticamente o mesmo trajeto que o povo de Deus fez posteriormente quando foi sair, né, do Egito, só que foi por talvez um outro trajeto, mas é o mesmo trajeto por meio de um deserto que se chega então ao lugar onde ele estava indo. E a Bíblia diz que Jacó estava ali no meio daquele deserto, ninguém, talvez não tinha nem grilo para cantar, irmãos, porque às vezes você está sozinho, tem um grilo assim, cri, cri, cri ali, né? Eu acho que não tem grilo no deserto, se tiver, é muito resistente, né? Jacó estava naquele momento que não tinha nada ali, ninguém, nada fazia companhia a ele. E ele talvez estava se sentindo só, abandonado. E a Bíblia diz que Deus fala essa palavra a ele. Interessante é que esse é um sentimento muito comum gerado quando nós estamos em pecado. Jacó tinha acabado de cometer um pecado contra a sua família, contra o seu pai, contra o seu irmão. E ele estava agora fugindo. E sempre que nós estamos nos sentindo sozinhos, sempre que às vezes nós estamos fugindo de alguma situação, nos isolamos às vezes para tentar fugir de alguma situação, esse sentimento às vezes brota dentro de nós. Parece que ninguém olha para mim, parece que ninguém está comigo, parece que eu estou sozinho, parece que até Deus me abandonou. Jacó estava se sentindo literalmente assim. Alguém já se sentiu assim? De vez em quando a gente está assim, né, irmãos? E a Bíblia diz que Deus dá essa palavra a Jacó. E eu me lembro daquela palavra de Isaías, onde Deus vai dizer, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isaías 49, verso 15. Todavia eu não me esquecerei de ti.
Somos nós, escute isso aqui, somos nós, as nossas escolhas, somos nós que às vezes aprontamos, somos nós que às vezes discutimos com o outro, somos nós que às vezes enganamos o outro, como Jacó fez com seu irmão, somos nós que às vezes maltratamos a família, os pais, somos nós que às vezes estamos fugindo por coisas que nós mesmos fazemos, e aí depois estamos lá murmurando, estou sozinho. Não, Deus nunca nos abandonou, mesmo quando estamos em pecado. Deus está conosco. Somos nós que nos retiramos, somos nós que abandonamos o Senhor, somos nós que abandonamos a família, somos nós que abandonamos o convívio do lar, somos nós que abandonamos às vezes o convívio da igreja, somos nós que abandonamos, somos nós. Somos nós que não oramos, somos nós que deixamos de buscar a Deus. Todavia o Senhor sempre esteve no mesmo lugar. Deus sempre esteve no mesmo lugar. Então, em alguns momentos, Deus simplesmente diz para nós: eis que estou contigo. Irmãos, acredite, não tem uma frase, é por isso que aquele momento da cruz ali, onde Jesus está, no Getsemane, melhor dizendo, quando ele vai dizer para os discípulos: vocês não podem estar comigo nem uma hora. O que ele queria, irmãos? Simplesmente alguém para dizer assim: eu estou contigo. Porque tem horas que nós estamos sozinhos, e nós só queremos alguém para dizer assim: eu estou contigo. Até Jesus sentiu essa necessidade. Jesus diz então: vocês não podem estar comigo nenhuma hora. E Deus vem nesse momento de angústia na vida de Jacó, e ele diz: eu estou contigo, Jacó. Será que você pode ser voz de Deus nessa noite, ser boca profética de Deus nessa noite? Será que você pode dizer para duas pessoas aí perto de você, diga: Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, minha irmã. Deus é com a sua casa. Deus está com a sua família. Deus nunca nos abandonou. Deus é conosco. Jesus disse que o nome dele é Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Sabe, quando Deus vai animar Josué, depois que Moisés morreu, ficou desanimado, sabe, cabisbaixo. Agora, meu Deus, não temos mais um líder, não temos mais uma cabeça para nos governar, para nos guiar, não temos mais uma pessoa como Moisés, com o gabarito de Moisés. Aí de repente Deus vem dizer assim: Josué, assim como fui com Moisés, eu serei com você. Que palavra, hein, irmãos? Os fatos vão ser diferentes, mas o Deus que estará com você será o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Talvez eu vou viver experiências que você nunca vai viver, mas o Deus que nós servimos, que sempre estará conosco, será o mesmo. O Deus que está agindo na minha vida, que de repente vai fazer coisas grandes na minha vida, e que você talvez nunca vai viver isso, mas vai viver outras coisas com esse mesmo Deus. Ele é o mesmo. Não crie a expectativa de viver os mesmos milagres que eu. Crie a expectativa de andar com o mesmo Deus que eu sirvo. Não olhe para o seu irmão e dizer assim: eu queria viver os mesmos milagres que ele viveu. Não, que ele vive. Não. Queira somente ter o mesmo Deus, porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai desatar os nós, é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai quebrar as correntes, os cadeados, os ferrolhos, é Ele que faz, meu irmão. Portanto, ele vai terminar o texto dizendo: eu não te deixarei, até que haja feito tudo o que te tenho dito. Não tem situação mais ruim na vida da gente do que quando nós não temos certeza do amanhã. Não é? E Jacó estava nesse patamar. Ele não sabia o que seria da vida dele. Não sabia nem se teria ainda um futuro. Simplesmente estava fugindo. Aí Deus vem e traz uma palavra que garante o futuro dele. Irmão, isso aqui eu acho, as coisas que são concernentes ao passado, eu acho maravilhosas, porque nos ensinam e são experiências, mas o que enche o meu coração é quando Deus garante o nosso futuro. Deus vem e diz assim: olha, Jacó, entenda uma coisa, o que eu tenho dito a você,
Eu não vou abandonar você, não vou deixar você, até que tudo tenha se cumprido. Eu quero dizer, meu irmão, acredite, há palavras que Deus liberou sobre mim, sobre você, que Deus não vai nos deixar até que cada uma delas tenha se cumprido. Ah, meu irmão, acho que você não está entendendo não. Deus disse que não abandonaria, que não deixaria, enquanto Ele não cumprisse, enquanto Ele não trouxesse à existência, Ele não abandonaria, não deixaria Jacó, enquanto aquilo tudo que Ele tinha falado não se cumprisse na vida dele. Então receba essa palavra, Deus não vai te deixar enquanto não cumprir aquilo que Ele tem prometido a você. Tem grandes coisas, tem empresas que vão nascer aqui ainda, tem pessoas que vão ver ainda filhos nascerem, tem pessoas que vão ainda casar, tem pessoas que vão viver coisas extraordinárias de Deus na sua vida, sonhos, viagens, que você vai a lugares que você nunca imaginou. Eu quero liberar profeticamente aqui em nome de Jesus, coisas que você vai viver em nome de Jesus, que Deus vai cumprir, porque Ele não vai te deixar, enquanto isso não acontecer na sua vida. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! Isso é profético, meu irmão. E eu sinto Deus nessa palavra de uma forma muito forte. Deus está aqui confirmando essa palavra ao seu coração. Tem coisas brotando no seu coração aí, que Deus vai cumprir na sua vida. Diga assim: Jacó acordou. É bom sonhar, não é? Mas melhor é realizar. Tem vezes que você sonha que está aquele sonho bom demais, né? Aí, como diz o filme do Peregrino, no final era apenas... Aí você fica... A palavra de Deus diz que Jacó acordou pela manhã do seu sono. Compreenda, Deus vai te fazer sonhar. Isso é fato. Mas Deus sempre vai te acordar, porque ninguém vive de sonho. Já viu que tem gente que ele é mirabolante? Vive-se no mundo da lua, né? Um dia eu vi alguém contando um sonho que eu falei: rapaz, tem sentido esse negócio, não. Mas sempre que eu vejo alguém falando de futuro, eu procuro nunca dar uma palavra negativa, porque eu não sei onde é que Deus está trabalhando. Mas tem coisa que você vê assim: meu Deus, isso aqui não tem nada a ver. Tem muitas pessoas que gostam muito de sonhar, mas não gostam de acordar para viver a realidade. Você pode pegar no seu irmão, com todo respeito, e falar assim: irmão, acorda para viver o sonho de Deus na sua vida. Deus vai te fazer sonhar, mas Deus quer te fazer realizar. Tem um ditado que diz que há pessoas que sonham, acordam e voltam a dormir para sonhar de novo. Não é? E há outros que sonham e acordam para realizar. Qual dessas você é? Amém? Então acorde para realizar o projeto, o sonho que Deus colocar no seu coração. Deus, Ele está confirmando isso no seu coração nessa noite, para que nós possamos levantar, acordar para viver o projeto dele. Ah, meu irmão, como essa igreja poderia estar cheia de gente hoje, assim, quase 1000 pessoas para ouvir essa palavra aqui. Porque é uma palavra que desperta o nosso coração. Então, Deus vai te revelar segredos dos lugares que você pisar. Isso aqui é algo muito peculiar, a vida pastoral, a vida ministerial. Porque uma das coisas que eu ouvi muito, muitos pastores falando isso para mim, já em rodas de conversa, que a gente está conversando, pastores conversando ali, às vezes a gente sempre conversa essas questões, e eu ouvi muito isso, que cada lugar tem um segredo. Cada lugar tem um segredo. Você pode dizer isso? Que cada lugar tem um segredo. E às vezes nesses comentários, alguns pastores dizem assim: rapaz, tem pastor que às vezes chega num lugar e ele bate cabeça 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e nada acontece. Mas Deus às vezes leva outra pessoa, talvez até mais simples, mas Ele consegue discernir o segredo daquele lugar.
Isso serve para a nossa vida pessoal, diária também. Acredite que existem lugares, cada lugar tem o seu segredo. E você crê que há lugares especiais? Amém? A propósito, você está num deles. Esse é um lugar especial. Então, por vezes, nós estamos em lugares que poderiam mudar a nossa vida, porque eles são especiais, mas nós não percebemos. Jacó, irmã Vigimar, estava num lugar lá especialíssimo, mas ele não sabia. Chegou lá, relaxadão, tal, cansado, dormiu. Papo. Quando ele acorda, ele vai dizer quão temível é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E esse lugar não é outro senão a porta do céu. Ele consegue discernir que aquele lugar era um lugar especial. Então nem todos os lugares são iguais. O salmista vai dizer no Salmo 23 que há um lugar chamado de o Vale da Sombra da Morte. Então há lugares assombrados, há lugares amaldiçoados, mas também há lugares abençoados. Deus disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é especial. O lugar que você está é terra santa. Calma, não precisa tirar seu sapato não, tá? Não queremos sentir mau cheiro aqui. Brincadeira. Mas Deus está aqui de uma forma metafórica, dizendo a Moisés que existem lugares especiais. Aliás, aquele é um, chamado de a terra santa. Ele vai dizer para Moisés: tire os sapatos, as sandálias dos teus pés, porque esse lugar onde você está pisado é terra santa. E eu tenho um sonho de colocar os meus pés lá um dia. Não sei se eu vou conseguir realizar esse sonho. Eu quero ir, mas antes do arrebatamento. Eu quero ir aqui ainda, né? Deus há de preparar. E, portanto, tem lugares, queridos, que são especiais. Nós precisamos discernir esses lugares. Mas eu quero dizer, declarar para você nessa noite, que Deus te dê discernimento. Porque às vezes nós estamos num lugar que poderia mudar a nossa vida. E nós não percebemos. Estamos murmurando. É porque essa pedra, eu queria dormir, era lá no hotel X, com a cama king, com o ar-condicionado topado, bonito. Mas o que tem hoje é a pedra. Durma na pedra dando glória a Deus. Porque às vezes aquele lugarzinho ali que é a pedra, ele é mais especial do que o lugar confortável que você tanto almeja. Porque aquele é o lugar que Deus vai mudar literalmente a sua vida. Lugar bom, lugar especial, não é aquele que você está confortável, que você está, tranquilão. Lugar bom é onde Deus fala com você. Lugar bom é onde Deus muda a sua vida. Lugar bom é onde você recebe ministração do céu sobre a sua vida. É onde você recebe visão de Deus para alimentar a sua fé. Esse é um lugar especial para você. Nós precisamos discernir os lugares que estamos, irmãos. Então que Deus possa revelar ao seu coração os segredos dos lugares que você pisar. É muito importante quando você chegar em determinado ambiente, você você discernir aquele lugar. Porque por vezes nós permanecemos em lugares que deveríamos sair dali depressa. Por vezes nós plantamos, por exemplo, Ló, ele, por não discernir os lugares, ele vai olhar para as campinas e vai dizer: aqui que é um lugar bom. Abraão foi doido agora de me dar essa oportunidade de escolher. Bobozão vai ficar com a terra seca aí, e eu vou lá para as campinas ali, ó. Quem prosperou? Mas ele não estava no seco? Mas a bênção de Deus estava sobre Abraão. Não discuta com Deus. Deus abençoa quem Ele quer. Compreenda. Há lugares especiais, específicos que Deus quer nos levar. Alguém entende essa palavra? Alguém recebe essa palavra? Há lugares específicos que Deus quer nos levar. E a Bíblia diz que Ló olhou, não discerniu. Ele disse assim: especial é as campinas verdejantes. Especial é esse lugar que eu estou vendo aqui. Ele então vai para aquelas campinas. Começam a observar que perto, próximo àquelas campinas, tinha uma cidade chamada Sodoma. Ele também não discerniu aquele lugar. Foi morar
em Sodoma, o lugar que destruiu a vida dele, destruiu a família dele, destruiu toda a perspectiva de futuro que ele tinha. Então compreenda, nós temos que compreender aquilo que Deus quer nos dar, que é esse discernimento para compreender aonde nós pisamos. Porque por vezes você está em lugares que você deveria cair fora de lá. E por vezes você sai dos lugares onde Deus colocou você para te plantar e te fazer florescer naquele lugar. Portanto, que Deus possa trazer na sua mente discernimento. Então, para nós encerrarmos, eu quero terminar com uma palavra. As pedras da vida, elas servirão para edificar algo maior na nossa vida. As pedras, eu vi uma ilustraçãozinha de uma pessoa que estava dentro de um buraco e o outro jogando terra nele, querendo enterrar. Mas ele pegou aquela terra que estava jogando em cima dele, fez uma escada e subiu e saiu do buraco. Assim, às vezes também, as pedras que às vezes nós vamos encontrar no nosso caminho. Como é que você vai fazer? Como é que você vai reagir a isso? Porque a pedra que Jacó aqui dormiu em cima dela, muitos iriam murmurar, mas a pedra é muito dura. Mas aquilo que era uma dureza para Jacó naquele dia, se transformou numa coluna de edificação de algo maior. Olha o que o texto diz: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira. Qual pedra? A pedra que ele dormiu. Não foi uma pedra qualquer. Tomou aquela pedra e a pôs por coluna e deitou azeite sobre ela e chamou o nome daquele lugar de Betel. Ele edificou uma cidade naquele dia. Ou seja, ele usou aquilo que era supostamente ruim para edificar algo maior. É transformar impacto em impulso, né? É quando você vê uma coisa negativa acontecer na sua vida e você, ao invés de murmurar, você dizendo assim, que eu posso aprender com isso aqui, isso que eu posso usar para me construir algo maior em cima disso aqui. Então, talvez a pedra que às vezes nós queremos nos livrar dela, irmão. Sabe aquela pedra que você às vezes está querendo se livrar dela? Sabe aquela pedra que você diz, não, Deus, tira isso aqui de mim, sabe, essa situação, sabe? Essa pode ser a pedra que Deus vai usar para edificar algo maior na sua vida. Ah, não, você tem que entender isso aqui. A pedra que às vezes nós estamos querendo, sabe, se livrar dela, é a pedra que Deus pode ter colocado lá de propósito no meio do seu caminho, para edificar algo maior na sua vida. Essa pedra foi usada como travesseiro, algo simples, simples, simples. Mas agora ela foi colocada como coluna para a edificação de uma cidade. E eu libero essa palavra sobre a sua vida, que as pedras que você tiver que encarar na sua vida, que você possa compreender que Deus vai usá-las para edificar algo maior, para edificar algo grandioso que Deus quer fazer na sua vida. Então ela não está aí no seu caminho, ela não está aí por acaso, há propósito de Deus maiores sobre a sua vida e há propósito de edificação de coisas maiores, e essa pedra talvez pode servir para edificar a sua vida, coisas maiores. Alguém recebe essa palavra? Diga amém.